Lucas 19, 41 a 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela obra do Teu Santo Espírito, pelo poder dEle, para a glória do Senhor. Possamos, ó Deus, ser instruídos, consolados, exortados, edificados, e só o Senhor pode fazer tudo isso. Oramos pedindo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, irmãos. Essas férias eu peguei um livro interessante, diferente, não teológico, para ler. Um lançamento de um livro chamado Livro de Jô. O livro de Jô. É a biografia do Jô Soares. E, primeira parte, 500 páginas. E é um livro bem interessante. E ele conta a história de um dia antes do suicídio do ex-presidente Getúlio Vargas, na tarde do dia 23 de agosto de 1954, um homem chamado Augusto Frederico Schmidt, ele é surpreendido com a chamada dele até o Palácio do Catete para uma audiência com o presidente Getúlio Vargas. E ele é surpreendido porque o Brasil estava em polvorosa, havia um conflito terrível, político, econômico, tanto é que no outro dia, o presidente tira sua própria vida, mas nesse dia, nesse momento, ele é chamado para discutir sobre um relatório americano do problema da alimentação no Brasil. O relatório não tinha nada de importante. E o presidente Getúlio Vargas chama ele, e ele chega lá e ele começa a ler o relatório para o presidente. E a determinado ponto do relatório, a sugestão é sobre a industrialização do pirarucu, um peixe da Amazônia. E aí ele diz que, diante de um assunto tão banal, o presidente Getúlio Vargas, e do caos que estava vivendo no país, dá um sorriso, e ele descreve assim: e Getúlio sorriu-me com um largo sorriso, mas triste. Só no outro dia, ele foi entender o quão triste era aquele sorriso. Só no outro dia, ele foi entender que aquela visita era uma visita final. Lucas escreve aqui sobre o choro de Jesus. E é um choro de quem contempla Jerusalém. Jesus está saindo do Monte das Oliveiras, tem uma visão de toda a cidade, e Jesus chora, e diz Lucas, porque Jerusalém não reconheceu a oportunidade da visitação. Nós no Natal celebramos um choro diferente, o choro do nascimento de Jesus. Mas Jesus caminha para o final da sua história com um outro choro, o choro do lamento, de quem não percebe a importância histórica e espiritual da sua vida. Quem não percebe que a vida vai além do que as discussões banais sobre dinheiro, indústria, economia, política, em alguns casos até futebol, dependendo do time que o indivíduo torce. E Lucas então começa a descrever a vida de Jesus e nos convida a perceber os momentos. E nos convida a uma reflexão mais profunda, porque a vida passa, e passa rápido. E nós precisamos aprender a perceber a importância dos momentos. E para perceber a importância dos momentos, o texto vai nos dizer no versículo 41, que quando ele ia chegando, ele olha para a cidade, diz o texto, e Jesus chorou.
Para perceber a importância dos momentos da nossa vida, nós precisamos perceber os sentimentos. Não apenas os nossos sentimentos, mas os sentimentos das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Como está o coração do meu próximo? Ele está feliz? Ele está triste? O sorriso esconde uma dor? Ou o sorriso é, de fato, real? Eu tenho me preocupado na percepção das expressões, dos lamentos, das palavras, dos gestos, daquilo que se diz e daquilo que não se diz, daquilo que é revelado e daquilo que está oculto. Ou eu tenho passado pela vida com uma cara de paisagem, né? Como se nada tivesse acontecendo. Porque quem passa assim, diz o texto, perde a oportunidade de reconhecer tempos especiais. Provérbios capítulo 1, o autor começa escrevendo para o filho. E ele diz assim: fique atento com seus convites. Vamos lá para Provérbios capítulo 1. Fique atento aos seus convites. E é interessante porque os convites que Provérbios 1 diz, tem a ver com os relacionamentos. Mas o convite tem a ver com o relacionamento e com o sentimento por detrás do relacionamento. Provérbios 1, 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Sedução. Sedução de palavra, de projeto. Versículo 11. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. A ideia de comunhão na armação, na artimanha. O autor de Provérbios diz: cuidado com esses sentimentos, cuidado com as oportunidades erradas, fique atento. Aí você vai para Salmo, o Salmo 1, e quando você chega no Salmo 1, você encontra novamente a Bíblia chamando a atenção para os sentimentos, para as intenções. Interessante que são dois livros importantíssimos, poético, né, e de instrução, e de testemunho. E Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele fala do coração. Antes o seu prazer, sentimento bom, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A meditação é com base na palavra, não é uma meditação perdida. Leia a palavra e medita naquilo que a palavra de Deus disse ao seu coração. É interessante porque, quando nós olhamos o outro texto, que é Provérbios capítulo 6, volta lá para Provérbios. Bem-vindo à Igreja Presbiteriana. Versos 16 a 19, Provérbios chama a atenção novamente com os sentimentos, com o que está por detrás das nossas motivações. E Provérbios 6, 16 a 19 diz: 6 coisas o Senhor aborrece. Olha só, o sentimento de Deus. E a 7ª, sua alma abomina. Sabe, meus irmãos, nós estamos perdendo a noção daquilo que agrada a Deus e daquilo que desagrada a Deus. Nós estamos vivendo um evangelho tão egocentrista que as pessoas estão preocupadas com seus sentimentos, mas não com os sentimentos de Deus, aquilo que agrada a Deus e aquilo que aborrece a Deus. E é muito triste quando uma sociedade começa a ficar seca. Por isso que Jesus diz: por acaso quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Porque estamos vivendo uma época da fé na fé, egocentrista. Mas nós temos que nos preocupar em agradar a Deus. E aí Deus diz aqui no versículo 16: eu sei o que me aborrece, eu sei o que me abomina, e eu vou contar para vocês. Deus está falando:
O que é que aborrece a Deus? Verso 17: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Olha, quando um assassino aí na rua mata alguém, ele está aborrecendo a Deus, ele está fazendo algo que Deus abomina. Já pensou? O acerto dessa pessoa com Deus vai ser terrível, porque da justiça humana alguém pode escapar, mas da divina não. Coração que trama projetos iníquos, Deus abomina. Pés que se apressam para correr o mal, Deus abomina. Testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos, Deus abomina. São sentimentos de Deus. Volta lá para Lucas, capítulo 18, o nosso texto. Jesus chorou, e ele nos ensina então a perceber os momentos, dizendo: olha para o choro de Deus. O que é que entristece a Deus? O que é que entristece o próximo? E o que é que traz tristeza ao nosso coração? O que é que está revelado e o que é que está oculto? Nós precisamos aprender a discernir o tempo, o momento, os sentimentos, para não perdermos a oportunidade da visitação. Ele diz mais, versículo 42, para perceber isso, a gente precisa estar atento àquilo que está faltando, versículo 42, e o que está faltando é a paz. Como é que eu sei que esses sentimentos ainda não estão tratados? É quando falta paz. Versículo 42 diz: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. A paz de Deus estava oculta aos olhos, porque quando falta intimidade com o Espírito Santo, a primeira característica é a falta da paz. Quando você vai para Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 23... Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 23, você vê que o contraponto da paz são todos os sentimentos ruins que nascem da carne. Em Gálatas 5, 19 a 23, diz que o fruto da carne é conhecido, as obras da carne são conhecidas, e tem a ver com a inimizade, tem a ver com a discórdia, tem a ver com a dissensão, tem a ver com a facção e tem a ver com a inveja. Tudo isso tira a paz. Tudo isso tira a paz. Mas aqueles que andam no Espírito experimentam a paz, a alegria, a longanimidade, o amor, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E aí é interessante porque Jesus diz que eles tinham perdido a oportunidade da visitação, em Lucas capítulo 18, verso 42, e eles tinham perdido aquilo que era devido à paz. Porque o próprio Cristo estava com eles, e eles não o reconheciam, não o adoravam, eles haviam construído até mesmo uma religiosidade sem Cristo, que não conseguia reconhecê-lo, ele estava entre eles e eles não o reconheciam. Quais são as consequências disso? Versos 43 e 44, perceba, diz o Senhor Jesus, que tudo tem consequência. Pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra. Meus irmãos, Jesus falou isso por volta do ano 32, 33, por aí vai. No ano 70, o general Tito entrou em Jerusalém, e a descrição que Jesus faz aqui nos versículos 43 e 44, é tão real com o que aconteceu no ano 70, 35 anos depois, que alguns teólogos, e eu vou colocar teólogos entre aspas, criaram até uma escola chamada a escola da redação posterior, ou seja, a descrição que Jesus fez nesses dois versículos, foi tão exata, do que aconteceu 35 anos depois, que alguns teólogos acham que esse texto foi inserido na Bíblia depois do acontecido, de tão real que foi a profecia de Jesus. É óbvio que isso é um engano enorme, porque Jesus é Deus, e assim como todo o seu ministério, foi tudo pré-anunciado. Ele pré-anunciou até a sua morte e ressurreição ao terceiro dia, nos mínimos detalhes, Mas tamanha a precisão dessa descrição. Quando você lê Flávio Joséfo, que descreve a história dos judeus, eu li o texto, e é o Flávio
Flávio Josefo foi um historiador do primeiro século, um judeu. E ele escreveu o que ele viu a destruição de Jerusalém. Ele viveu entre o ano 37 e 105, e ele viu a destruição, ele estava lá, e ele descreve, ele diz que os soldados romanos pisavam nos corpos dos judeus, tentando matar mais judeus, que só dentro do templo um falso profeta disse para as pessoas que eles deveriam se refugiar no templo, porque lá nada aconteceria, e 6.000 pessoas ficaram dentro do templo e foram queimadas vivas lá dentro. Diz Flávio Josefo que Tito entrou dentro do templo e ficou estupefato da beleza do templo, mas o fogo foi tomando conta do templo e ele não conseguiu apagar o fogo. Ele tentou, mas não conseguiu, e o templo foi todo consumido, e não sobrou pedra sobre pedra, conforme Jesus havia predito. A descrição é algo extraordinário e triste ao mesmo tempo, os detalhes, assim como a Bíblia havia predito, passo a passo. É incrível. Portanto, tudo tem consequências. Mas qual foi o grande problema? Versículo 44, no final, olha aí. Por que tudo isso aconteceu? Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. E aí o texto vai nos chamar a atenção para o fato de que nós precisamos olhar para as nossas vidas e perceber a oportunidade da visitação. Que visitação é essa? Já que Jesus Cristo não está mais carne e osso ao nosso lado. Nós não vivemos mais o ministério de carne e osso do Senhor Jesus Cristo. Não podemos vê-lo, não podemos tocá-lo, infelizmente. No entanto, graças a Deus, Ele não nos deixou sós. Diz o Evangelho de João, que o Senhor Jesus disse: eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei sós. Enviarei o Espírito Santo Consolador. Daí nós não podemos cometer o mesmo erro histórico narrado aqui nas páginas de Lucas. Precisamos atentar para o fato de que o Espírito Santo de Deus está entre nós, e nós não podemos perder a oportunidade desta visitação, porque é a última. Porque depois do ministério do Espírito Santo, só acontecerá a vinda de Cristo Jesus, e nós temos que estar preparados para ela, ou até para o momento em que Ele nos chamar à sua presença. Portanto, nós não podemos deixar a vida passar vendo os eventos, a visitação e a presença do Espírito Santo, e o convite para a comunhão com Ele, para andar com Ele, para ser discípulo do Senhor, deixando essa oportunidade da visitação do Espírito Santo aqui, do ministério do Espírito Santo, passar sobre nós, como se nada estivesse acontecendo. Não. É interessante, Leon Morris, um comentarista, professor em Melbourne, escreveu o seguinte comentário: estes homens tinham a revelação que Deus fizera conhecida nas Escrituras do Antigo Testamento, tinham a evidência continuada que Deus estava ativo na vida e no ministério de Jesus Cristo, podiam perceber que nele Deus não se esquecera do seu povo. Havia toda razão para eles darem as boas-vindas a Jesus, conforme fizeram seus discípulos. Recusaram-se, no entanto, a aceitar todas as evidências. Rejeitaram o Messias de Deus. Agora, teriam que aguentar as consequências da sua rejeição. E foi isto que provocou as lágrimas em Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele não nos violenta. O Espírito Santo de Deus não nos violenta. Ele nos convida a uma caminhada. Ele nos convida a uma comunhão. Ele não nos violenta. Ele nos resgata pela graça. Ele põe fé no nosso coração pela graça. E a partir daí o desenvolvimento da vida cristã é um convite. O processo da santificação é um convite. Por isso que alguns experimentam mais alegria no processo da santificação, mais paz no processo de santificação, enquanto outros patinam naquilo que é básico e elementar na sua vida cristã, porque não reconhecem
a grande oportunidade de caminhar em comunhão com Deus através da obra do Espírito Santo. E aí Jesus então chama a nossa atenção com o seu choro, para que possamos perceber o nosso próprio lamento, os nossos sentimentos, os sentimentos daqueles que estão ao nosso lado, porque a fé não é egocêntrica nem egoísta, ela é compartilhada. O Senhor nos chama para ver o que é que está faltando, e a identificar nessa carência a ausência da própria comunhão com Ele. O Senhor nos chama para olharmos as consequências de uma vida sem comunhão plena com Ele. E Ele diz, cuidado, porque nós podemos também experimentar um processo de destruição, não de uma cidade chamada Rio de Janeiro, mas das nossas próprias fortificações interiores, das nossas muralhas que nos protegem do inimigo. Elas podem cair, ruir, e o inimigo avançar sobre o nosso coração, sobre os nossos sentimentos, sobre nossa família, sobre nossos relacionamentos. E Ele diz, cuidado. Portanto, nós precisamos reconhecer a oportunidade desta visitação. João capítulo 14, versículo 27, vamos lá para você ver. João 14, 27. Encontramos Jesus dizendo o seguinte, que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse é o verso 26 do capítulo 14 de João. Aí Jesus diz, por causa de tudo isso, isso é o contexto, verso 27 diz, eu deixo a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, Jesus quer tirar o lamento pela paz, transformar aquilo que é choro em sorrisos de alegria. Ele quer tirar tudo aquilo que é negativo, transformando relacionamentos em relacionamentos saudáveis, em vida cheia de tranquilidade, e que o glorifica o tempo todo. Quando nós voltamos para o texto histórico, lá da conversa de Getúlio Vargas com seu interlocutor, percebemos que aquele interlocutor não sabia absolutamente nada do que se passava no coração de Getúlio Vargas, tanto é que no outro dia Getúlio suicida. Ele só acha estranho o sorriso largo e triste do presidente. E eu pergunto, quantas vezes nós já cruzamos com pessoas que estavam com o mesmo tipo de sorriso? Quantas vezes nós mesmos já demos esse mesmo tipo de sorriso, largo e triste? Portanto, nós temos que vencer e quebrar essas barreiras e colocar diante de Deus um novo tempo, um tempo de celebração. E o Natal é o tempo de celebração. Nós estamos vivendo uma sociedade que está se recusando a celebrar o Natal. Nós estamos vivendo uma sociedade que cada dia até a decoração do Natal diminui. Nas casas está se desaparecendo e até no comércio. Nós estamos vivendo uma época em que até alguns teólogos insanos querem tirar a celebração maior do cristianismo, o nascimento de Jesus Cristo, dizendo, não, nós não temos que celebrar Natal. Temos sim. Não podemos nos esquecer desta oportunidade de visitação. Eis que Deus se encarnou, habitou entre nós, cheio de graça e glória, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A vinda de Jesus Cristo, a encarnação de Jesus Cristo, é a maior resposta para aqueles que duvidam que Deus existe. Quando a sociedade começa a dizer assim, será que Deus existe? Claro que existe. Ele já veio entre nós, se encarnou, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Deus não só existe, como Ele é parte da nossa história. Portanto, nós não podemos deixar passar a oportunidade dessa visitação na nossa confissão de fé, na nossa declaração, na nossa decoração. Natal é isso sim, e tem que ser preservado, com toda a sua tradição, com toda a sua beleza, celebrando o aniversariante. Infelizes são os que acham que a nossa briga é com o Papai Noel. É muito pequena essa discussão. Essa discussão é pequena demais.
Nossa briga é com o mundo que quer acabar com um evento histórico. Deus se fez carne e habitou entre nós, e chorou por nós, e morreu por nós, e ressuscitou por nós. Deus se fez carne. Ele não é um mito, ele é um fato. Ele não é uma historinha inventada, uma história, ele é uma história com H maiúsculo. Deus andou entre nós. Você pode visitar os lugares aonde ele andou, você pode tocar nas coisas históricas da época de Cristo Jesus. E à noite, você pode até olhar para a lua que Jesus Cristo contemplava, porque ela continua no céu. Então, não podemos nos esquecer da oportunidade desta visitação, e não podemos deixar de celebrar a oportunidade desta visitação, a olhar para os nossos sentimentos natalinos e a compartilhar essa beleza, compartilhar com todo mundo, desejar um Feliz Natal. Jesus nasceu, está aqui o cartão, está aqui o presente, está aqui a celebração, está aqui a nossa adoração. Estamos felizes, porque é uma data muito especial, diferente, muito especial. Portanto, hoje nós podemos desfrutar desse privilégio de falar com Deus diretamente, de sermos guardados por Ele, de sermos conhecidos por Ele, de experimentar essa paz, essa alegria, e de termos a oportunidade de não ver em tempo algum a nossa cidade interior sendo destruída pelos inimigos, que propõem sentimentos tão ruins, porque o Espírito Santo nos alerta, porque a palavra de Deus nos ensina, porque Deus nos convence, e porque pela graça dEle nós podemos andar na rua alegres, celebrando o verdadeiro Natal. Jesus chorou quando nasceu, Jesus chorou ao ver a miséria humana, mas Ele enxuga dos nossos olhos toda lágrima, porque o preço já foi pago, Ele pagou na cruz, e nós pela graça dizemos: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Hoje vivo em paz, porque o Senhor me guarda, o Senhor me protege, o Senhor me sustenta, o Senhor me aconselha, o Senhor está vivo, e é seu aniversário. Parabéns, Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Tire um momento de oração, aí silenciosa, e agradeça a Deus por tantas bênçãos que Ele tem dado na sua vida. Você tem um teto que te protege da chuva, Deus tem colocado o pão de cada dia na sua mesa, Deus tem guardado a sua vida, a sua família, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livram. Deus tem dado alegria a você, força para vencer os momentos difíceis. Deus tem realizado milagres e muitos outros pode fazer. Ele está ativo. Agradeça a Deus. Agradeça porque Jesus Cristo veio ao mundo para viver, morrer e ressuscitar por você. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele ouve a sua oração. Agradeça a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, somos tão pequenos, muitas vezes tão egocêntricos, mas o Senhor nos ama tanto, e nós queremos te agradecer, porque o Senhor abre os nossos olhos, revela a tua graça, manifesta a tua bondade,
sustenta as nossas vidas, nos protege. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Estamos muito gratos, somos privilegiados. Que o Senhor continue colocando em nosso coração essa gratidão, essa alegria de viver, a paz que excede todo o entendimento. E que possamos, ó Deus, proclamar isso para as pessoas. Quando elas nos perguntarem a razão de nossa paz e alegria, que possamos ter do Senhor sabedoria para dizer que é o nosso relacionamento com o Senhor, é a Tua graça sobre nós, que nos tem feito viver mais do que vitoriosos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se importa com a nossa vida. E o Senhor tem projetos para nós. E os seus projetos são maravilhosos. Abençoe cada família aqui representada. Cuida, Senhor, do Teu povo, da Tua casa. Nós estamos aqui para celebrar a oportunidade dessa visitação. Obrigado, Senhor. Abençoe-nos. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.